Recapitulando, nós temos então aí o formato da equação do segundo grau. A gente chama de forma geral da equação do segundo grau, que é a forma ax ao quadrado mais bx mais c, que é igual a zero, sendo que o coeficiente a deve ser diferente de zero, porque se o coeficiente a for igual a zero, essa equação ela não se torna do segundo grau, ela vai se tornar do primeiro grau. Coeficientes e incógnitas de equação de segundo grau. Na equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero, os números que ficam em a, b e c são chamados de coeficiente e x é a incógnita. Por exemplo, nós temos aí a equação 2x ao quadrado mais 3x mais 5, que é igual a zero. O coeficiente a é o número que acompanha o x ao quadrado, nesse caso é 2. O coeficiente b é igual a 3. E o coeficiente c, também chamado de termo independente, é 5. Para resolver uma equação, significa que você vai encontrar as suas raízes. O número de raízes de uma equação, quando colocado em lugar da incógnita da equação, se transforma numa sentença verdadeira. O que quer dizer isso? Que todas as vezes que você resolve uma equação, ao encontrar a solução daquela equação, você pode chamá-la de raízes da equação, de modo que o grau da equação define quantas raízes que esta equação terá. No caso, uma equação de segundo grau, ela tem duas raízes, duas soluções, duas respostas possíveis para ser colocada no lugar da incógnita. Ou seja, quando você encontra o valor de x, ao ser substituído o x na fórmula da equação, do início da equação, aquela sentença primeira, você tem uma sentença verdadeira. Exemplo, equação 3x ao quadrado menos 2x menos 8 é igual a zero. Coeficiente a 3, lembrando que o coeficiente a é o termo que vem acompanhado com o x ao quadrado. Coeficiente b menos 2 é o termo que vem acompanhado com o x, cujo expoente não é 2, o expoente desse x é 1. E o termo independente c, que nesse caso vale menos 8. Primeira coisa, você identifica esses coeficientes. Depois, próximo passo, você vai calcular o valor de delta, do discriminante delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Primeiro, você resolve a potência, seguindo a ordem de resolução das operações. Então, menos 2 ao quadrado, base negativa, expoente par, resultado positivo. Então, menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 4 vezes 3 vezes menos 8. Observem que 4 negativo vezes 3 vai dar menos 12. Menos 12 vezes menos 8, observem que esses dois sinal de menos vezes menos, vai dar mais. Por isso que mais abaixo você tem 4, que é o resultado da potência, mais 96. Então, nesse caso, o meu discriminante delta é igual a 100. Feito a primeira parte para resolver a equação. Mais abaixo eu tenho menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Esta é uma das soluções que nós vamos procurar, de modo que menos da fórmula está aqui na frente. Menos 2, que é o valor de b, menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 100, substituindo o meu delta por 100, porque eu já encontrei mais acima. 2 vezes 3, 3 é o valor de A, então 2 vezes 3 dá 6. Então, eu tenho 2 mais ou menos 10 dividido por 6. 10, lembrando que é a raiz quadrada do 100. x1, x2, também chamado de x', x2', depende da informação que o professor dê para o aluno. x1, 2 menos 10 dividido por 6, é uma das raízes. 2 mais 10 dividido por 6 é a segunda raiz. Então, resolvendo, 2 menos 10 vai dar menos 8 dividido por 6. Menos 8
dividido por 6, observem que eu posso fazer uma simplificação por 2. 8 por 2, 4, 6 por 2, 3. Então, a primeira raiz que eu encontrei é menos 4 terços. Segunda raiz, que é o meu x2. 2 mais 10 dividido por 6. 2 mais 10 dá 12. 12 dividido por 6 dá 2. Então, como conjunto solução para esta equação do segundo grau, eu tenho as duas soluções, menos 4 terços e 2. Observem que o discriminante delta, ele deu um valor maior que zero. Quando isso acontece, indica que temos duas raízes distintas, duas respostas distintas. Exemplo 1. A tela de um quadro tem a forma retangular e mede 50 cm e 30 cm. Nessa tela foi colocada uma moldura, também retangular, de largura x. Calcule essa largura sabendo que o quadro todo passou a ocupar uma área de 2.400 centímetros quadrados. Aqui abaixo está a moldura, o desenho do quadro com a sua respectiva moldura medindo x. O comprimento do quadro completo é x mais 50 mais x. Observem que o 50 é a parte que ele já tinha, o x da moldura de um lado e o outro x do outro lado. Então, no caso x mais x, o comprimento do quadro vai ser 50 mais 2x. A largura do quadro completa. Nós tínhamos 30 centímetros, como vai aumentar a moldura x na parte inferior e mais a moldura x na parte superior, então nós temos x mais 30 mais x, no caso 2x mais 30, então nós temos para esse quadro as seguintes dimensões: 50 mais 2x, que é o valor do comprimento do quadro, e 30 mais 2x, que é o valor da largura desse quadro. Observem que para a gente calcular a área de um retângulo, eu preciso multiplicar a base vezes a altura, ou o comprimento vezes a largura, que dá no mesmo. Então, para fazer a multiplicação, eu preciso fazer 50 mais 2x, que multiplica 30 mais 2x. No caso, como o problema já me forneceu, a nova área desse quadro vai ser igual a 2.400 centímetros quadrados. Efetuando as devidas multiplicações do produto notável, eu tenho lá 50 vezes 30, 1.500, 50 vezes 2x, que dá 100x, e 2x vezes 30 dá 60x. Efetuando aí a adição dos termos semelhantes, eu vou ter 160x, já está resolvido direto. 2x vezes 2x, 4x ao quadrado, que dá igual a 2.400 centímetros. Para resolver esta equação, nós temos que organizar. O que é organizar a equação? É colocá-la na forma geral. Como se coloca a equação na forma geral? Passa todos os seus termos para o lado esquerdo, igual a zero. Aí nós vamos fazer descer o 4x, porque o primeiro termo acompanhado de x ao quadrado é o coeficiente a, então 4x ao quadrado. 160x é o coeficiente b, e aí eu efetuo o cálculo de 1.500 menos 2.400, que no caso dá menos 900, que é igual a zero. Para tornar mais fácil a minha resolução, eu vou simplificar por 4, porque aí eu vou ter uma equação com valores menores. Mas se eu quiser fazer com esses coeficientes aí, 4, 160x e 900, também dá a mesma solução. Mas simplificando por 4, fica mais fácil. Por quê? 4, 160 e 900, ambos são divisíveis por 4. Aí eu tenho agora a minha nova equação. X ao quadrado mais 40x menos 225 é igual a zero. Identificando os coeficientes, A vale 1, B vale 40 e o C vale menos 225. Primeira coisa, joga no delta. Qual é a fórmula de delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. É o meu discriminante delta. Eu tenho o valor de B igual a 40, então 40 ao quadrado, substituindo, menos 4 vezes o valor de A vale 1, vezes o valor de C, menos 225.
4 vezes 1 dá 4. 4, no caso lá, dá negativo, que é menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 225, menos vezes menos mais. 40 ao quadrado, que era a primeira que a gente deveria ter resolvido. 40 ao quadrado dá 1.600. 1.600 mais 900, 2.500. Continuando a resolução, x é igual a b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Se o meu delta der um valor maior do que zero, é sinal que eu vou ter duas raízes e dessas duas raízes os valores serão distintos. Por quê? Os valores serão iguais das raízes quando o meu delta for igual a zero. Se o meu delta der um valor menor do que zero, um número negativo, para esta equação não existirão soluções reais, não tem solução, não tem raízes no conjunto dos números reais. Aí, menos b, menos, quem é b? 40, então menos 40. Observe que nessa circunstância eu não fiquei com menos e menos, porque o b já é positivo, então fica desse modo. Menos 40, mais ou menos, raiz quadrada do delta, o delta vale 2.500, dividido por 2 vezes 1, que é o meu a. O a vale 1 e 2 é da fórmula. Então, descendo aí a solução. Menos 40 mais ou menos, raiz quadrada de 2.500 dá 50, dividido por 2, porque 2 vezes 1 dá 2. x1, menos 40 mais 50 dividido por 2. Menos 40 mais 50 dá 10. 10 dividido por 2, 5. Uma das raízes é 5. x2, menos 40 menos 50 dividido por 2. Menos 40 menos 50 dá 90. 90 dividido por 2 dá menos 45. Observem que está anotado não serve. Por que não serve? Porque nós estamos trabalhando com medida. E o valor da medida ela não pode ser negativa. Sendo negativa, a gente não considera essa solução. Agora, se fosse uma circunstância comum de apenas resolução da equação, esta solução seria viável sim também. É conjunto solução para a equação de segundo grau. Semana 4, continuamos com os conteúdos relacionados fatoração, simplificação de expressões algébricas e produtos notáveis. Resolução de problemas representados por equações polinomiais do segundo grau. Exercício número 1 da semana 4. Observe a figura abaixo. Ela representa a vista superior de um terreno retangular de 288 metros quadrados de medida de área, no qual foi construída uma piscina com pedras em seu contorno. O restante do terreno será gramado. Qual é a medida de área do terreno em metros quadrados que vai ser gramada? Para eu descobrir a medida que vai fazer esse gramado aí que está pintado de verde, eu calculo a área total e subtraio a área da piscina. Para saber a área total, se eu tenho um terreno retangular, eu vou multiplicar o meu comprimento pela largura. Qual é o comprimento do terreno? X menos 1 mais x mais 1, vezes 7 mais x, que é esta multiplicação que eu terei. Feito isso, nós vamos subtrair a área da piscina. Qual vai ser a área da piscina? X mais 1, que multiplica 7. Porém, ao resolver a primeira circunstância, você vai encontrar o valor de x através de uma equação do segundo grau. De modo que você, encontrando essa equação de x, você vai descobrir quanto vale o x mais 1 e multiplicar por 7. Vai na área total e subtrai a área da piscina. A área total já foi dada, que está aqui, ó.
288 metros quadrados. Em seguida, tira a área da piscina, você vai descobrir qual vai ser a parte que vai ser gramada. Exercício número 2. Uma praça retangular possui 112 metros quadrados de medida de área. Em toda a extensão de um dos lados de menor comprimento dessa praça, que possui X metros, será colocada uma fita de isolamento para impedir a passagem de pedestres enquanto alguns funcionários da prefeitura estiverem plantando flores nesse local. Sabendo que o lado de maior comprimento dessa praça possui 6 metros a mais que o comprimento do seu lado menor, responda às seguintes questões. Letra A. Quantos metros de fita de isolamento serão gastos no mínimo nessa situação? Você pode fazer o desenho da praça, levando em consideração que um lado mede X e o outro é 6 metros maior, a mais. Então, um lado mede X, o outro mede X mais 6. Efetuando aí a medida de área, você vai multiplicar X mais 6, que multiplica X, que vai ser igual a 112. Então, nós vamos ter x ao quadrado mais 6x, que é igual a 112. Para efetuar a equação do segundo grau, você pega esse 112 e passa para o primeiro membro, ficando a equação do segundo grau organizada na sua forma geral, que vai ser x ao quadrado mais 6x menos 112 é igual a 0. Identifica os coeficientes a, b e c. Coloca no delta, resolve o discriminante delta utilizando os coeficientes A, B e C. Em seguida, finaliza com a resolução da equação descobrindo os valores de x. Descobrindo os valores de x, você vai encontrar os valores que serão gastos para esta fita, no mínimo para a fita. Letra B. Caso haja necessidade de impedir totalmente a passagem de pedestres por esta praça, quantos metros de fita de isolamento serão gastos no mínimo para contorná-la? Levando em consideração que é o contorno da medida dos lados, nós temos aí uma situação que envolve o perímetro. Perímetro é a soma da medida dos contornos da figura. Então, no caso, você vai somar as medidas do contorno dessa praça retangular, que você vai descobrir através do valor de x encontrado na letra A. Questão C. Se o metro de fita de isolamento custa R$ 2,00 o rolo fechado, com 50 metros dessa fita é vendido por R$ 80,00, qual será mais vantajoso o encarregado da prefeitura comprar? No caso de necessidade de impedir totalmente a passagem de pedestres pela praça, o rolo fechado de fita ou a quantidade exata para contornar a praça? Aí você vai pegar a quantidade de metros de fita que a pessoa vai precisar para contornar a praça e verificar se é mais vantajoso comprar por R$ 2,00 o metro ou comprar o rolo fechado que custa R$ 80,00. Aí você vai verificar. Questão número 3. Uma fábrica produziu 4 placas em formato retangular para cobrir uma parte interna de um galpão. Sabendo que cada uma dessas placas possui 78 metros quadrados de medida de área, determine, letra A medida do comprimento de cada um dos lados dessas placas, se o comprimento do lado maior mede 7 metros a mais que o comprimento de lado menor. Novamente, uma situação semelhante à anterior. Você tem uma medida de comprimento que é 7 metros maior do que a largura. Então, você tem uma largura X, o comprimento X mais 7, e já te dá a área que é 78 metros quadrados. Então, nós teremos aí X mais 7, que multiplica X, que vai ser igual a 78. Multiplica X vezes X dá X ao quadrado, 7 vezes X mais 7X, que vai ser igual a 78. Colocando na forma geral da equação de segundo grau, x ao quadrado mais 7x menos 78 vai ser igual a 0. Feito isso, calcula o discriminante delta
Encontra os valores possíveis para os lados. Letra B. O preço do metro quadrado cobrado pela fábrica, se o dono do galpão pagou um total de R$ 9.672. Você pega, dividindo o preço da área em 4 placas juntas. Então, você vai pegar 9.672 dividido por 4 vezes o valor da placa que você tem, que é 78 lá em cima, R$ 78. Então, você vai pegar 9.672 dividido por 4 vezes 78 e descobre o valor em reais dos metros quadrados. Questão número 4. O desenho abaixo representa a bandeira da Finlândia, a ser confeccionada com área total medindo 198 metros quadrados. Qual a medida da área achurada desse desenho em metros quadrados será pintada de azul? Eu quero saber a medida dessa cruzinha que fica no meio aí. Aí você vai calcular a área total. Qual é a área total dessa bandeira? Você vai multiplicar 5x mais 3 vezes 3x mais 2, que vai ser igual o valor que foi dado no início lá da pergunta, que é 198 metros quadrados. Efetua a multiplicação dos produtos notáveis, você vai ter a forma da equação de segundo grau, 15x ao quadrado mais 10x menos 9x mais 6, que é igual a 198. Pegando esse 198 que está no segundo membro, passando para o primeiro membro, teremos a seguinte equação do segundo grau para ser resolvida. 15x ao quadrado mais 19x menos 192 vai ser igual a zero. Você pega os coeficientes A15, B19 e termo independente 192, menos 192. Efetua o cálculo do discriminante delta, encontra os valores para x que podem ser utilizados nessa questão. Só lembrando que a raiz que você encontrar negativa, ela não é ideal em casos que se tratam de medidas. E com isso, você vai resolver as questões no caderno, enviar o formulário para a professora fazer a devida correção e qualquer dúvida, entre em contato